Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de entrevistar o engenheiro Osias Batista, referência nacional e internacional no transporte público de massa. Muito obrigado, doutor. Prazer enorme estar aqui com você, Mauro. Quem é Osias Batista? Qual a sua trajetória? Conte para o internauta. Osias sou eu. Comecei a mexer nessa área de transporte nos idos de 1972. A maioria das pessoas que estão assistindo provavelmente nem tinha nascido, né? Então eu sou formado em engenharia elétrica e fui trabalhar no Plambel na área de informática nos anos 70. Desde o início tratando da área de transportes e informática. Aí eu migrei para a área de transporte, nunca exerci o cargo de engenheiro eletricista, mas sempre trabalhei na área de transporte. E ao longo da minha vida eu fui do Plambel, que foi o órgão que fez o primeiro planejamento metropolitano de Belo Horizonte, fui da Metrobel, onde eu fui superintendente, fui diretor, depois eu fui da BH Trans, eu fui o primeiro presidente da BH Trans e fui diretor de transporte metropolitano do DR. Ao longo dos intervalos, quando eu não estava no serviço público, eu sempre trabalhei em consultoria privada e desde 1998 eu trabalho na iniciativa privada, uma empresa que é a Beta Engenharia e Arquitetura, que é uma empresa de consultoria na área de transporte e trânsito. E assim a gente vai trabalhando pelo Brasil afora. O modelo de transporte público de hoje, o qual a conta recai sobre o usuário pagante, ele se sustenta daqui para frente? Qual a opinião do senhor? Mauro, isso aí tem um princípio que já mostra que não pode ser assim, que é o seguinte: toda a sociedade se beneficia do sistema de transporte público. As pessoas usam o sistema de transporte público para acessar seu emprego, para acessar educação, saúde, todas as coisas, algumas que são de interesse próprio e algumas que são de interesse da sociedade, das empresas, dos órgãos públicos. Então, se essa pessoa tiver que arcar com a integralidade desse custo, né, quem se beneficia, uma grande parte da sociedade que se beneficia desse transporte não está pagando, é só o usuário está pagando. Então, a princípio a gente já chega nessa questão, né, que o custo devesse ser rateado entre aqueles que se beneficiam disso, tá? A outra coisa é que você tem um equilíbrio econômico muito difícil entre custos e receitas. Quanto mais alto é o custo, quer dizer, você dá um transporte de alta qualidade, você tem que aumentar o custo. Na hora que você aumenta o custo, né, num país que infelizmente ainda é pobre como o Brasil, né, da grande massa da população, é um país rico com a população pobre, então o que acontece é que, à medida que você aumenta o custo, as pessoas saem do transporte público. Então você tem que dividir esse mesmo custo entre menos pessoas, ou seja, a divisão vai sempre dando um valor mais alto e a tarifa então tem que aumentar para suprir isso. Aumentando a tarifa, menos gente usa. Menos gente usando, para manter a mesma qualidade, o custo continua. Então é uma espiral muito ingrata, então não tem jeito. Numa cidade onde o transporte público por trilhos ainda é muito incipiente, como dar agilidade ao transporte público por ônibus? Nós temos vamos dizer assim, uma caveira de burro em termos de transporte sobre trilhos em Belo Horizonte, né? Nós temos uma região metropolitana que são 34 municípios e que 22 já foram atendidos por transporte sobre trilhos. Nós temos trilhos ou a faixa de domínio, porque os trilhos já foram roubados, os dormentes já foram roubados, a infraestrutura já foi perdida, mas nós já chegamos a ter das 34 cidades, 22 com trilhos. E nós temos, na realidade, uma única linha, que é o metrô, que sai de Eldorado em Contagem e chega até no Vilarinho, ali no começo de Venda Nova, uma única linha. Então nós temos um sistema que realmente é muito incipiente, o transporte sobre trilhos, e que desde 2000 não tem 1 centímetro a mais de implantação de linha nova. Então nós estamos aí 22 anos sem nada. A última vez que teve uma ampliação foi na virada dos anos 2000, que o metrô chegou até a estação Vilarinho. De lá para cá nós não tivemos nada de acréscimo, nem de qualidade, de melhoria das estações, de melhoria da frota, praticamente não tivemos nada de bom no metrô. Então sobra para quem? Para o ônibus, para o automóvel, para a moto, são os sistemas de transporte, os modos de transporte
sobre pneus, que usam o sistema viário que existe aí, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: como transportar o maior número possível de pessoas sem ser por trem, né? E todo mundo mexe com informática, né? Todo mundo usa os arquivos, programas compactadores de arquivo. Você manda uma foto, você está mandando a foto em JPEG, que é uma compactação da foto para ela ficar pequenininha e poder mandar pela internet. Você vai mandar um filme, ele vai em MP4, porque o MP4 é uma redução daquele formato. Então, e quando os arquivos são grandes, a gente compacta, usa um WinZip, um WinRAR, quer dizer, você tem uma série de compactadores. Para aumentar a produtividade da transferência de informação, você tem que compactar. No transporte é a mesma coisa. Se você tem uma quantidade muito grande de pessoas, para você conseguir transportar o maior número de pessoas, você tem que compactá-las para que você possa mandar os pacotes de informação ou os pacotes de transporte público. É claro que a compactação é dentro daquilo que é aceitável, né? Você não tem jeito de compactar mais um determinado ponto. E à medida que você compacta, então você está levando para o ônibus, para o trem, para o ônibus, no caso, para o ônibus. Você começa a ter um ônibus que tem uma quantidade de 80 pessoas dentro do ônibus, num espaço que está competindo com o espaço de 2 carros. Então você tem 80 pessoas no lugar que 2 carros estariam 3 pessoas. Então o que acontece? Você tem uma divisão muito pouco equitativa do espaço de circulação. Se eu não conseguir fazer com que essas 80 pessoas tenham prioridade sobre essas 2 ou 3 que estão em 2 carros, que essas pessoas consigam se deslocar, né, eu não vou ter nunca a produtividade correta. Então, sempre vem a pergunta: como resolve isso? Você resolve, falando agora num português bem claro, dando preferência ao transporte público no sistema viário. Se você não fizer isso, não adianta nada. Eu gosto muito de brincar assim: não adianta nada você ir num ônibus que tem estofamento, ar-condicionado, serve champanhe, caviar, né? O pessoal de bordo é maravilhoso, toca música clássica e tal. Se você ficar preso no congestionamento e chegar atrasado no seu emprego e for demitido por conta disso, ou não conseguir chegar para fazer a sua prova do Enem, né? Porque estava muito bacana, mas sem conseguir andar. Então, a grande solução do transporte público, na realidade, chama-se resolver os congestionamentos para o ônibus. Se os carros tiverem que ficar congestionados, tudo bem, porque a grande maioria das pessoas tem que andar de ônibus. E quando o transporte público é ruim, o que acontece com as pessoas? Elas vão para andar de moto, elas vão para andar de carro. Você tem que transformar o transporte público no transporte mais conveniente para as pessoas. É uma opção minha, que eu consigo escolher andar de ônibus, porque é mais conveniente do que eu andar de carro, né? O que está acontecendo hoje? Né? O que é mais conveniente, por exemplo, para a meninada? Andar de moto. É muito mais conveniente. Eu ando na hora que eu quero, não que eu seja meninada, né? Mas eu sou motociclista. Então, você anda na hora que você quer, onde você quer, com quem você quiser, da forma que você quiser, e não preso a um sistema que tem horário, que não vai onde você quer, que não funciona de madrugada, que é fraco no fim de semana, eu tenho que ficar 1 hora no ponto esperando. Então, tudo é conveniência. Se você não conseguir melhorar a conveniência do transporte público, você não consegue ter sucesso no transporte em nenhuma cidade do mundo. O senhor é a favor do rodízio de veículos? O senhor é favorável às faixas exclusivas? O que fazer para deixar o transporte por ônibus eficiente, doutor? O rodízio é uma coisa muito interessante, né? São Paulo tem uma experiência muito interessante de ter o rodízio, né? Cada dia duas terminações de placa não podem rodar, né? Então você tem ao longo dos 5 dias da semana, um dia lá é 0 e 1, do outro dia é 2 e 3, etc., né? Então tem-se a ideia de que você está tirando 20% do tráfego fazendo rodízio, só que não é verdade. Não é verdade que, por exemplo, você e sua esposa, cada um tem um carro. No dia, vocês têm 3 filhos, né? Então, sua esposa cuida de 2, você leva um, leva na escola, leva o que for, né? Quer dizer, você tem itinerários de carro. O dia que seu carro está preso no rodízio, você não pode usar, vocês vão usar o carro da sua esposa para fazer todas as viagens que vocês fariam com 2 carros.
Então, você está desotimizando, você está piorando, porque quando um carro faz só isso, o outro carro passa a ter que fazer toda essa coisa para atender os 3 meninos no colégio, o seu trabalho, o trabalho da sua esposa, aula à tarde, não sei o que dizer. O carro acaba rodando muito mais, né? Fora que quem tem condição de comprar o segundo carro, compra um carro mais antigo, mais barato e tal, com uma placa diferente, só para não ficar preso no rodízio. Então, a CET de São Paulo já fez uma medida. Todo mundo acha que é 20% a menos de veículos. Sim, mas é 7% a menos de tráfego. 7% é um crescimento que em 2 anos já perdeu. Entendi. 2, 3 anos você já perdeu esse crescimento, ele já foi embarcado. Então, é uma solução? Mas ela não é nenhuma panaceia, não é nenhuma grande sacada. Aí você perguntou das faixas exclusivas. Como você dá preferência para o ônibus no meio do congestionamento? Só tem um jeito. Se eu falar o seguinte, olha, a avenida está aqui, cheia de carro. Eu vou pegar um pedaço da avenida, vou proibir os carros de andar e vou falar assim, aqui só anda ônibus. Aí os carros vão ficar mais congestionados, porque eu vou estar com menos espaço para eles, então eles vão estar mais congestionados, mas o ônibus que estaria preso no congestionamento junto com eles, começa a trafegar mais livre. Tá? Aqui em Belo Horizonte, para as pessoas que estão ouvindo que são daqui, nós temos pistas exclusivas e faixas exclusivas, a tal ponto que, por exemplo, para quem mora num bairro como a Pampulha, vir ao centro de ônibus no horário de pico da manhã é muito mais rápido que vir de carro. Então tem muita gente que deixa de usar o carro porque é mais rápido, é mais conveniente ir de ônibus, porque o ônibus é mais rápido, porque o ônibus tem preferência. Então a faixa exclusiva é uma solução, tanto faixa quanto pista exclusiva. Nós temos o BRT, né, que é o chamado Bus Rapid Transit, né, que eles funcionam em canaletas exclusivas, com estações próprias. Quer dizer, quanto mais prioridade você der, mais atrativo se torna. E sendo mais atrativo, algumas pessoas vão deixar o carro. Tudo é uma questão de equilíbrio, tudo na vida, né? Sim. Então, você tem o nível de congestionamento de carro e a ocupação de ônibus. Se muita gente começar a ir no ônibus, o tráfego de carro vai ficar mais leve. Então, esse congestionamento diminui. Pode chegar num ponto que eu estou dentro do ônibus e falo assim, gente, a parte de carro está tão boa que eu vou voltar para o carro. Então, tem opção, né? É uma questão de equilíbrio. Você tem que chegar num ponto de equilibrar as conveniências e tentar ter o mais otimizado possível o seu sistema. Nesse caso, teria que aumentar, ampliar essas faixas exclusivas, né? Não tem sentido você pega um trecho de 2 quarteirões. 2 quarteirões, vamos supor que sejam 200 metros, né, 3 faixas de tráfego. Você tem um carro os carros andando a cada 10 metros, então você tem 60 carros parados, você está levando 90 pessoas dentro de 60 carros. Tá? Nesse mesmo trecho, você pode ter 3, 4 ônibus, cada um com 80 pessoas. Então você pode ter 5, 6 ônibus parados ali no mesmo congestionamento com esses carros. Então é melhor você penalizar as pessoas que estão no carro para fazer com que o maior número de pessoas consiga trafegar de ônibus. E para isso você tem que espalhar isso na cidade. Não adianta nada... Eu queria lhe perguntar. Não adianta nada você vir num corredor maravilhoso e chegar da Pampulha para o centro e ficar preso. Não adianta nada você gastar o mesmo tempo que você gasta para chegar da Pampulha no centro, você gastar no centro para chegar até o seu destino dentro do centro. Então tem que ter fluidez ao longo do sistema todo. É difícil fazer isso? Por várias razões. Você tem uma utilização comercial que depende muito de estacionamento, você tem entradas e saídas de garagem nas áreas mais densas, você não consegue tirar completamente o tráfego, você tem que conviver com a carga e descarga, que é importantíssima. A logística urbana ela é fundamental, senão a economia não gira. Não adianta se você não levar os bens, não adianta você levar as pessoas. Então você tem que levar os bens das pessoas. Então isso tudo é um equilíbrio difícil de ser feito, mas que tem que ser tentado todos os dias. Sim, e já é uma visão macro, Sim. Você fala, né? E com certeza é necessário a participação do poder público, tanto na primeira pergunta com relação a passagens, tanto nesse caso da ampliação, que depende da participação deles para desapropriar,
O que o senhor tem a dizer com relação a isso? Nós temos uma questão constitucional, né, acreditando que na nossa Constituição brasileira, que fala que o transporte público municipal é de responsabilidade, de competência dos municípios. Então, compete ao município fazer a gestão, ele pode fazer a gestão por concessão ou diretamente dos serviços de transporte público. E o serviço de transporte público não é só o ônibus. Pensa, se eu for fazer um metrô, eu sou responsável pelo trem, pelo trilho, pela eletrificação, pelas estações, eu tenho que ser responsável por tudo. Então, o sistema de transporte público faz parte, o asfalto, a via, o semáforo, os pontos de ônibus, tudo isso faz parte de um sistema de transporte público. E muitas vezes a gente pensa assim, não, assim, o transporte público é o ônibus que vai rodar em cima da cidade que já existe lá. Não. Uma parte daquela cidade ela tem que ser dedicada ao transporte público, que é um sistema de transporte público. Isso você só consegue fazer com o poder público. Não tem como a iniciativa privada assumir e falar assim, eu vou desapropriar, eu vou dizer que essa via aqui só vai passar ônibus, não vai passar carro. Isso é uma competência pública, não é uma competência privada. Inclusive, com ou sem o subsídio, é necessário a participação do poder público. De qualquer forma, o poder público é o responsável. Ele pode operar através de concessionárias ou permissionárias. Ele pode fazer isso, a Constituição assim o diz. Mas ele é o responsável básico sempre. Acha ou não acha subsídio. Inclusive porque quem define qual a tarifa que vai ser cobrada do passageiro é o poder público. Poder público através do executivo, muitas vezes através do legislativo. Então, quem fixa a tarifa, e ao fixar a tarifa, ele está fixando qualquer remuneração que o operador vai ter, seja ele privado ou público, mas a remuneração que ele vai ter, ela é fixada, é a tarifa multiplicada pelo número de pessoas que pagam aquela tarifa. Numa padaria, o pãozinho custa tanto, tantas pessoas compram o pãozinho, então eu sei qual que é a minha receita. Eu vou gastar essa receita comprando mais trigo, pagando o salário do padeiro, o aluguel da loja, a energia elétrica do forno. O transporte público é a mesma coisa. Eu tenho uma tarifa que os usuários vão pagar e tem que remunerar o custo do transporte. O que acontece hoje? Quem remunera o custo da manutenção da via, o custo dos semáforos, o custo dos pontos de ônibus? Não é a tarifa. Então você tem que ter um investimento não só para baratear a tarifa, mas como para permitir que os ônibus rodem com segurança. E tem uma coisa muito interessante, é o seguinte, vamos dar um exemplinho. Você tem um ônibus que leva 1 hora para ir no centro e voltar. Significa que daí a 1 hora ele está apto para fazer mais uma viagem. Se essa 1 hora estiver congestionada, e ele em vez de 1 hora levar 1h10, o ônibus que tem que sair 1 hora depois tem que ser outro, porque ele ainda não chegou. Eu tenho que ter 2 ônibus para fazer aquela viagem, porque até ele chegar, ou eu vou atrasar essa viagem 10 minutos, porque ele levou 10 minutos a mais para chegar, ou eu tenho que ter um outro ônibus. Quanto mais eu perder o tempo no congestionamento, mais ônibus eu vou precisar para manter o mesmo número de viagens por hora. Mas mais poluição no ar. Mais poluição e principalmente o seguinte, quanto mais ônibus eu tiver, imagina que eu tenho ônibus a cada 10 minutos. Em tese, se ele leva 1 hora, eu vou ter um ônibus daqui a 10 minutos, faz outro, quer dizer, eu vou precisar de 6 ônibus. Porque ele chega, 10 minutos depois chegou outro, 10 minutos depois chegou outro, quando chega no 6º ônibus, ele já está chegando para fazer a próxima viagem. Né? Se começa a precisar ele não faz em 1 hora, eu vou precisar de 7 ônibus. 7 ônibus vão ajudar a congestionar mais do que os 6. Aí o próprio ônibus aumenta o congestionamento que vai fazer com que você precise de mais ônibus. Então, até esse processo, você tem que trabalhar, porque quem paga isso? Você tem o mesmo número de pessoas precisando de mais ônibus para ser transportados. Então, você está aumentando o custo sem aumentar a receita. Então, se você não tiver um equilíbrio do poder público, está investindo no viário, para não demorar mais 10 minutos, demorar o tempo certo no viário, na operação, na fiscalização, nos guardas de trânsito, nos semáforos, na qualidade da pavimentação, tudo, nos congestionamentos, tudo. Se você não tiver o poder público investindo nisso,
cada hora você vai precisar de tarifas mais altas, né? E quando a tarifa fica impagável pela renda da população, aí você tem que pensar que o poder público ainda tem que injetar dinheiro, que são os subsídios, que tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Porque se eu tiro recurso público, eu estou tirando de onde? Da educação, da segurança, da saúde, então estou desviando de algum outro lugar. Sim. Então, essa busca por receitas adicionais, pela modificação da regulamentação tributária do transporte público, da possibilidade de você ter coisas do tipo, se discute muito a questão da gasolina, a CID sobre a gasolina, de forma que você tenha uma taxação da gasolina para ser usada no transporte público. Pô, mas por que isso? Porque todo mundo que está andando de carro está aumentando o congestionamento e está aumentando o custo do transporte público. Então eu tenho uma infraestrutura que é para atender carro e ônibus, e os carros, quanto mais carros eu tenho, mais eu estou onerando o transporte público. Então é correto eu pensar que até o próprio até o transporte privado devesse funcionar para melhorar o transporte público. Então essa é uma discussão muito interessante e longa. Mas muito esclarecedor, vivendo e aprendendo. Eu agradeço imensamente a participação do senhor e passo para as considerações finais. É um prazer estar aqui falando com você. Acho que quanto mais as pessoas pensarem, né, cada um pensar um pouquinho qual que é a participação dele no sistema de transporte público, né, do sistema de transporte de uma cidade. E não adianta, se eu tentar fazer a cidade só para o automóvel, ela não vai ser de ninguém, porque o automóvel vai tomar conta de todos os espaços. Então tem que lembrar da segurança viária, tem que lembrar do número de pessoas que estão morrendo de acidente de trânsito, tem que lembrar do custo do transporte, do preço da passagem, dos níveis de conforto. Então tem uma série, ninguém consegue pensar o sistema de transporte público pensando em si próprio, pensando em si mesmo. Então a gente tem que pensar muito coletivamente nesse aspecto. Mais uma vez, muito obrigado.